Olá, como vão? Tudo bem? Alexandre Schutt. Hoje, dia 7 para 8 de março de 2025. A gente está a menos de uma semana do próximo eclipse, que vai ocorrer de quinta para sexta. Quinta para sexta, ou seja, passou meia-noite, no dia 14, uma, duas, 3 da manhã, vai aparecendo cada vez mais o eclipse, até que o eclipse lunar, né, vai ficar lindo, umas 3 e pouco da manhã. Eu estou fazendo esse vídeo reforçando um vídeo que eu fiz há uns 12, 13 dias atrás, falando sobre a saúde do Papa. Deixa eu até ver o título. Papa Francisco, mudanças na Igreja Católica. Por dois motivos. Uma, que a gente está se aproximando, né, das datas específicas, né, tanto do eclipse como dessa possibilidade da gente observar a influência do eclipse na história do papado. E vários papas nasceram muito próximo aos eclipses. Então, alguns dias antes, alguns dias depois, e teve um que nasceu no meio de dois eclipses, né? Mas todos deixaram de ser papa junto com as datas dos eclipses. Então a gente está tendo novamente, ocorreu uma dobradinha de eclipses, uma sequência, dia 18 de setembro e dia 2 de outubro do ano passado. Deixa eu só confirmar aqui, isso mesmo. Então foi a 25 graus e 40 de Peixes, o do 18 graus foi o eclipse lunar, dia 18 de setembro. E depois ocorreu outro eclipse, dia 2 de outubro, que era um eclipse anular solar, que foi a 10 graus de Libra. E o que acontece? Esses dois eclipses do semestre passado tocaram direto no mapa do Papa. Quem quiser saber em astrologia, isso que eu explico, astrologia, é só ver o vídeo anterior que eu gravei há 2 semanas atrás, Papa Francisco, mudanças na Igreja Católica. E esses dois eclipses que estão por vir agora, eles reforçam os eclipses anteriores, porque um é a 25 graus e 40, outro a 24 graus. Um foi a 10 graus, o próximo é a 9 graus. Então, hoje é sexta para sábado, dia 7. 8, dia da mulher amanhã, 9, 10, 11, ou seja, de segunda para terça, ocorre um outro aspecto astrológico que vai influenciar muito a saúde. Então, essa estabilidade que o Papa tem no hospital, ele começa a perder a partir de segunda para terça. Isso é muito nítido pelos cálculos de astrologia, que vão tocar exatamente no ascendente do Papa, no caso a 10 graus de Câncer. Então, Papa Francisco, primeiro, todo o meu respeito, né, pelo trabalho dele, pela função dele e pelo que exerceu em todo o seu pontifício, né? A gente tem também a arte que imita a vida e a vida imita a arte. A gente tem o filme Conclave, que chegou até a ganhar o Oscar de melhor filme de roteiro adaptado e que mostra os bastidores da escolha do Papa. E esses vão ser os próximos passos a partir depois desses dois eclipses. Não vai ser muito fácil o próximo papado, o próximo Papa. Ele vai pegar um momento onde a Igreja Católica passa por uma transformação, uma transmutação muito grande. Isso já ocorreu há 500 anos atrás e há 250 anos atrás, quando Plutão estava exatamente no mesmo lugar que ele está hoje, a 2, 3 graus de Aquário. Então, uma foi a separação do Estado e Igreja, né, que era uma das maiores motivações, né, de uma pessoa. Quando ele morreu, em seguida começou a separar o reinado e a Igreja. E depois a gente tem também, no outro aspecto, no caso, a separação
de corpos e o divórcio, que era proibido pela Igreja Católica, ou é proibido pela Igreja Católica, só que foi contestada por Henrique VIII, no mesmo grau, Plutão no mesmo grau que está agora, e aí ele cria, isso já faz uns 500 anos atrás, ele cria a Igreja Anglicana. E agora a gente está passando pelo mesmo aspecto, ou seja, a partir do momento que o Papa falece, que ele faz a sua passagem, que provavelmente é nesse período dessas semanas, ou seja, a gente tem a partir de segunda para terça, 10, 11, um declínio, depois entra no eclipse, depois tem o segundo eclipse, nesse período que vai até no máximo primeira semana de abril, que seria falecimento e enterro, alguma coisa assim, depois entra esse conclave. E vale a pena todo mundo assistir o filme, vale a pena todo mundo saber como funciona, não quer dizer que seja real de fato, exatamente como acontece, mas tem uma importância grande que a gente vai ver que toda a história dos papas nesses últimos 200 anos, a influência deles na geopolítica, na paz, na conciliação, ela perde força a partir desse próximo Papa, infelizmente. Essa é uma visão que eu tenho usando a matemática celeste e a astrologia. Em relação ao Papa, o Sol progredido, só para reforçar o que já está no vídeo de 2 semanas atrás, o Sol progredido conjunto Saturno, exatamente no grau onde vai ocorrer o próximo eclipse agora, em menos de uma semana, no dia 14. O outro eclipse pegou o Sol grau exato. O eclipse anterior a 19 graus de Libra pegou o Marte dele, então a imunidade dele abaixou, a força dele abaixou. E o Marte, hoje, que está a 17,50, daqui uma semana entra a 1 grau de órbita, quadrando o Marte dele. Então, são vários aspectos mostrando que começa a bancarrota, né, da energia, o declínio da energia começa a partir da semana que vem, numa outra oitava. Já estava antes, né, tanto é que ele está hospitalizado, e é um momento muito delicado. Então, fica aqui a dica para vocês estudarem astrologia, vale a pena, é muito preciso. Eu já havia colocado isso para os alunos há 1 mês e meio, 2 meses atrás, e agora estou falando há 2 semanas atrás no vídeo, e hoje reforçando, porque a gente está muito próximo. É só o Papa? Não, né? O eclipse ocorre aqui nessa região, vai ser visto toda na América, nessa região aqui, e vai passar na região de Buenos Aires, mas é mais que isso, tá? Vai envolver várias pessoas públicas, a gente vai ver muita mudança pública, mas isso fica para outros vídeos, tá? Inclusive pessoas aqui do Brasil. Tudo de bom, muita luz para o Papa Francisco, muito obrigado por tudo que você tem feito, e no hospital, pela sua postura também, tá? Enquanto ele tem consciência e pode fazer, é um bom exemplo de um líder que busca a paz e ampliar a consciência da espiritualidade. Tudo de bom, vamos observar, tá? E aqui eu termino.